prazer estarmos aqui mais uma manhã maravilhosa, na presença, sobretudo, de Deus, para compartilhar mais uma mensagem, uma reflexão que acontece todas as manhãs aqui no Meu Querer Me Move. O que nós vamos conversar hoje está escrito ali em Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até o deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Então a mensagem de hoje trata de um recomeço. Mas o que seria um recomeço? Um recomeço seria uma reconstrução, como se fala hoje em um linguajar mais coaching, será uma ressignificação? Será que seria um esquecimento de tudo aquilo que se passou para viver o novo? Pois é, nós que somos tão falhos, temos infinitas possibilidades e oportunidades de recomeçar, de corrigir nossos erros, as nossas falhas, e as oportunidades acontecem na nossa vida constantemente. E muitas vezes a gente está diante de situações onde nós podemos sim recomeçar, refazer, porém do jeito certo. E a gente tem tanta dificuldade para se desvincular de algo que em algum momento fez sentido, porém que agora não faz mais. A gente vem para a vida muitas vezes com a caixa de ferramentas cheia, às vezes a gente vem aborrecido, às vezes a gente vem magoado, rancoroso e tenta recomeçar, e tenta refazer nossos novos caminhos, né? Refazer nossos caminhos, recomeço. Este recomeço, ele exige que a gente abra mão dessa bagagem. Imagina que você fosse um viajante e estivesse carregando nas costas uma mochila cheia de entulho, uma mochila cheia de pedras. E como você faz para recomeçar com toda essa bagagem, com toda essa carga? Pois é, e ali no Isaías ele já fala exatamente sobre isso, no que a gente precisa não viver de um passado. Ou seja, muitas vezes você recebe a chance para recomeçar a sua vida e você acaba não acreditando que as coisas podem ser diferentes. Você acaba não acreditando que você pode fazer melhor e por conta disso muitas vezes não faz melhor. A gente vê em várias passagens que falam sobre um novo eu, sobre uma nova existência, sobre uma transformação que precisa acontecer na nossa vida, essa transformação que muitas vezes é dolorosa. A gente sofre muito as dores das mudanças e às vezes a gente se prende neste sofrimento e não aceita as bênçãos que Deus fez para a gente. As bênçãos que Deus recebeu para a gente. Então a gente fica refém de coisas que aconteceram no nosso passado, e veja bem, passado nós não temos como alterar. Mas o passado é uma gaveta que a gente pode abrir ou não. A gente não precisa esquecer nossa essência, esquecer quem nós somos, mas nós precisamos entender que tem coisas que estão no passado e que precisam ficar no passado. Quando você se envolve com um novo relacionamento, é Deus te dando uma oportunidade de refazer a sua vida, de recomeçar. E aí, então, seria muito insano você cometer os mesmos erros que aconteceram no passado, ou achar que a pessoa que Deus reservou para viver com você vai continuar fazendo os outros erros que já fizeram no passado.
Este recomeço, ele exige sim uma reconstrução. Ele exige que você se refaça, que o velho homem morra e nasça um novo homem de espírito, nasça uma nova pessoa, né? E essa transformação, ela não acontece só na sua vida, na vida do ser humano, ela acontece na natureza. Olha como é a metamorfose, a dor da transformação, aonde se você tivesse a oportunidade de perguntar para uma lagarta se ela preferiria continuar lagarta ou entrar no seu casulo e ali esperar o tempo de processo de desconstrução do seu próprio corpo e de desconstrução daquilo que ela tem como uma vida, para de repente ela, a partir de um certo período, possa então se transformar numa borboleta. Será que a lagarta tem consciência de que vai virar uma borboleta? Será que ela tem consciência de que se ela virar uma borboleta, o que vai ser? Tudo que ela viveu até aquele momento, de repente, passa a não existir, a não fazer mais sentido, porque Deus prometeu uma vida leve, uma vida diferente, um recomeço. A gente tem infinitas possibilidades de recomeçar todos os dias e muitas vezes nós nos apegamos a problemas, a dores, a mágoas, a feridas que nos aprisionam no passado, nos aprisionaram e nos impediram de criar uma vida nova, de evoluir naquilo que é a grande oportunidade da nossa vida. Um recomeço, ele pode acontecer a partir de uma tragédia empresarial, onde você teve problemas financeiros, e estes problemas financeiros, eles passam. Em algum momento vai surgir uma oportunidade para você recomeçar. E se você ficar com esse rancor, com essa mágoa, com essa dor, se você manter essa ferida aberta, você não vai conseguir corrigir os erros do passado. Você vai repetir. É estranho a gente conversar sobre isto, mas se você for analisar, vai ver que faz muito sentido, porque quando a gente é traído uma vez, a gente acha que vai ser traído outras vezes. Essa traição, eu não estou falando de algo matrimonial, conjugal, estou falando de uma traição de um amigo, um funcionário, um patrão, que às vezes você recebe pessoas dentro da sua empresa, você como empresário, que ela já sofreu tanto na mão de pessoas que são um mau caráter, e de repente ela abre mão das bênçãos que Deus prometeu para ela, achando que você vai ser um mau caráter. E nem te dá a oportunidade de provar que não é bem assim. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Este estou fazendo nova todas as coisas, Deus, ele é tão grandioso, ele é tão grandioso no sentido de tamanho, do sentido mais macro possível que pode acontecer, que é difícil de você colocar um renovo na sua vida, comparando com as palavras que Deus diz, porque Deus está fazendo todas as novas, todas as coisas, mas Deus está fazendo céus novos, terras novas, Deus está fazendo pessoas,
novas e você só precisa refazer um relacionamento, uma empresa, um negócio. Recomeçar pode ser fazer as pazes com seus pais, com seus irmãos, e assim você sofrer, talvez, naquela dor momentânea de orgulho, né? Que o orgulho é tão cruel com a gente e não nos permite muitas vezes receber ou aceitar, que a gente também pode estar errado, e se não tiver, está tudo bem, porque o convívio com a família, o retorno, a volta ao convívio com a família, isso é uma coisa que o dinheiro não compra e que te traz coisas, bênçãos, como se fosse a lagarta que virou a borboleta. Você nem faz ideia do quanto que isso pode restaurar a sua vida, mas você precisa tomar uma decisão de deixar aquele homem, aquela mulher que já existe em você e que te trouxe até aqui e começar a construir-se a partir de um modelo que você busca, que você entende. Todo o teu conhecimento, toda a tua inteligência, o seu discernimento, ele foi suficiente para te trazer até este ponto que você está. A partir disso, a gente precisa de renovo. A gente precisa de novos conhecimentos. Nós precisamos aprender mais. Aprender o que será daqui para frente. Aprender a conquistar a partir deste ponto. Então, tudo que você alcançou e conquistou e encontrou até agora foi ótimo para te trazer até aqui. Quantas pessoas estão paradas no tempo, pessoas que você vê que não tem mais ambição de viver. Tem gente que passou por dificuldades terríveis do passado, pessoas que não tiveram um bom lugar para morar, não tiveram uma boa alimentação e hoje tem uma casinha humilde. Todo respeito, glória a Deus por isso. Mas que acha que não precisa fazer mais nada e fala assim, olha, eu morei numa casa de sapê, eu morei numa casa de chão batido, para mim está tudo bem, é isso que eu quero, é o que eu conquistei até aqui, e está tudo certo. Mas você entende que até chegar neste ponto, quanto de esforço que foi feito, e talvez que com este conhecimento que você já tenha, possa dar continuidade a um processo de desenvolvimento, de crescimento, de uma nova vida. Você vai ver pedagogos que não conseguem mais educar as crianças porque não se atualizaram, porque não se moldaram para a nova educação, para um novo modelo de informação, as coisas que acontecem na vida do cotidiano da criança. Hoje uma criança ela já vem com tantas informações e sabe muito, mas muito. Então como é que a gente conseguiria fazer? A gente primeiro de tudo teria que ter a humildade para entender que não sabemos tudo, que somos seres em construção, e que sim, precisamos nos renovar todos os dias. Este recomeço, ele pode ser assim. Ele pode ser no meio profissional, pode ser no meio pessoal. No meio pessoal, familiar, conjugal, talvez a gente não perceba, mas nós temos recebido infinitas oportunidades de recomeço e estamos nos prendendo a erro que nós cometemos. E coisas que não deram certo na nossa vida no passado, provavelmente não deram por uma crença limitante, por alguma coisa que a gente confie, alguma coisa que a gente tenha entendido como uma verdade absoluta naquele momento e que não deu certo. Então, quando você se envolve num novo emprego, você tem tudo o que você precisa
ou você tem muita informação para saber aquilo que você não pode fazer para passar para um próximo nível, para um próximo estágio. E às vezes pode parecer, mas se eu soubesse eu faria, mas talvez você não saiba o que precisa ser feito. Mas de uma coisa eu posso te garantir, você sabe o que não deve ser feito. O que não deve ser feito? O que não deve ser feito no seu casamento? O que não deve ser feito num namoro? O que não deve ser feito quando se trata de um aconselhamento com o filho? Então a gente, muitas vezes, em busca de ter razão, em busca de achar que precisamos estar certos sempre, a gente deixa o orgulho tomar conta e acaba não aceitando ser uma nova criatura. Viver de uma maneira nova. Ceder, muitas vezes. Porque não tem como você entrar num novo emprego e fazer as mesmas coisas que você fazia no antigo, onde você foi demitido. Ou talvez você nem tenha sido demitido, mas aquilo não fazia sentido para você. Aí você vai para um novo emprego, talvez com uma oportunidade salarial melhor. Talvez você abra uma nova empresa com uma possibilidade de crescimento maior. Talvez você vai para um novo casamento com uma pessoa que te ama de verdade. E você repete o mesmo ciclo, os mesmos erros. Repete as mesmas falhas que você teve. Este recomeço ele precisa acontecer de dentro para fora. E você precisa se reestruturar, se reconstruir. Muitas vezes a gente ouve de você ressignificar, de você dar um novo sentido para as coisas que aconteceram. Nem sempre essa ressignificação significa que você precisa se apegar ao passado. Talvez você precise assim, fazer uma reflexão. Talvez você precise só dar uma volta por lá e pensar assim, foi aqui que eu errei. Aqui foi a minha falha. E refazer o caminho, refazer a rota. No GPS, recentralizar. E ter o seu foco reestabelecido. Porque você precisa sempre entender que na vida da gente existem começos e recomeços. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Vamos abrir os olhos para as oportunidades que nos abraçam, que nos confrontam, que aparecem para a gente. É o Deus agindo na nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de um recomeço. Cada manhã que nós acordamos, as nossas falhas, elas podem ser revistas. A gente precisa entender que somos passíveis de erro. Somos seres humanos, pecadores, falhos. E a gente tem todos os dias a oportunidade de recomeçar. Perfeito? Jamais. Deus não nos fez para ser perfeito. Deus nos fez para ser excelente. Porque a perfeição, o perfeito na origem, na essência da palavra, é feito por inteiro, feito por completo. E a gente é um ser em construção. A cada dia que passa, nós nos refazemos, nós temos uma nova versão de nós mesmos. Então a gente precisa
ter essa consciência que este recomeço, ele vai acontecer na sua vida com ou sua permissão, com ou sua autorização. Talvez não seja um recomeço tão impactante a ponto de mudar toda a sua vida, mas é o recomeço de um dia. É o recomeço de um relacionamento com um amigo que você não via há muito tempo, com a sua família, com seus irmãos. É um recomeço que precisa acontecer. A gente tem pedido tanto para Deus, eu mesmo tenho pedido tanto para Deus, tantas coisas para Deus. E será que a gente tem aceitado pagar o preço? O preço do renovo, o preço que a lagarta paga para se transformar numa borboleta? Será que a gente tem feito conforme deve ser feito? Será que a gente tem aceitado se reconstruir todos os dias? A mensagem de um recomeço, ela é basicamente isso. Basicamente você entender que Deus vai trazendo para você as oportunidades da vida. Quantas bênçãos você já abriu mão por falar demais? Por ter um orgulho que não cabe dentro de você. Quantas vezes chegou uma oportunidade batendo na sua porta, implorando para entrar, e você falou alguma besteira? E você falou sem pensar, isso eu não faço mais, isso eu não quero mais, isso eu não aceito mais, isso eu não vejo mais. Quantas oportunidades a gente deixou passar na vida por falta de dar uma oportunidade de uma visão diferente. Às vezes, um negócio que foi mal sucedido, ele só era para existir na sua vida com uma finalidade de te ensinar aquela lição. Então, não é para dizer para você que negócios não dão certo. Não é para dizer para você que todo negócio está fadado ao fracasso, que todo funcionário vai te roubar, que todo patrão, todo empresário é ladrão. Embora eu tenha que reconhecer para você que existem sim empresários que são ladrões. Funcionários que roubam, que traem. Funcionários que vendem 8 horas do dia de trabalho em contrato e entregam 3, 4 horas. E às vezes menos. Mas está tudo certo. Você vai passar por isso. E cada ciclo da sua vida é um recomeço. Se você trabalha na iniciativa privada ou não, e esta atualização diária, ela precisa acontecer, essa reformatação, reformulação, ele precisa ser constante. O recomeço, ele é isso. Recomeçar. Então, como fala em Isaías no capítulo 43, não vivam do passado. Fala assim: mas agora o Senhor diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova e logo vai acontecer. E de repente vocês verão. Veja que Deus faz as promessas e Deus está dizendo para você. Ele não está dizendo para você das coisas que você fez. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. A reflexão que eu queria trazer hoje,
ela estava muito sem pé nem cabeça. Sabe uma coisa assim muito... sem um sentido, talvez. E aí você vai lendo, você vai analisando, você vai pesquisando, você vai encontrando, e você vai trazendo para o seu dia, e você vai vendo quantas coisas você fez de errado na sua vida, porque no momento de recomeço você não recomeçou. Porque você não parou para ler a palavra, porque você não parou para refletir sobre as mensagens que Deus escreveu, que Deus fala contigo todos os dias, que este recomeço ele precisa acontecer todos os dias. Segunda a segunda, todos os dias, a gente vive um recomeço. A gente desperta uma proposta de vida diferente. De sermos melhor do que fomos ontem. Não melhor do que as outras pessoas, melhor do que nós mesmos. Entender que nós não somos seres perfeitos, não somos seres feitos por completo, somos seres em constante mudança, em construção. E que se ontem não deu certo o nosso plano, talvez hoje teremos que recomeçar e fazer dar certo. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, eu espero que tenha trazido para você alguma reflexão positiva, assim como foi para mim. Foi incrível, foi maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, por trazer para nós os ensinamentos que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Obrigado. Obrigado a você por ter participado, por ter ficado até aqui. Obrigado a você que nos segue. Se não segue, por favor, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Conversa com a gente, vai lá, compartilha esse vídeo, faz chegar para mais gente. É uma reflexão constante, diária. Todos os dias a gente está falando sobre a palavra de Deus. A gente está falando sobre negócios. Eu sou empresário, eu sou escritor, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu tenho certeza que eu estou falando com uma pessoa que é exatamente igual. Porque Deus fez você a sua própria imagem e semelhança. Porque Deus tem promessas para a nossa vida. E o desejo do meu coração é que você tenha um dia abençoado, que seja um dia de bênçãos. E que recomece quantas vezes for preciso, com o coração em Deus. Não estou falando para você ser inconsistente. Muito pelo contrário. Recomece as estratégias. Deus colocou algo muito valioso na sua vida. E coloca todos os dias a despertar a sua vida. A gente não tem muitas coisas que a gente pode fazer na nossa vida para fazer com que o mundo se transforme. Mas o tanto que cada um de nós pode fazer é surpreendente. A gente tem um intervalo entre o nosso este pequeno intervalo tem muita coisa assim, tem muita contribuição. E essa contribuição, Deus se encarregou desde o começo de que cada coisa que você faz neste pequeno intervalo vai refletir na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que você cuida. Então cabe a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tomar posse e tomar providência para que seja realizado este recomeço todos os dias da sua vida, no sentido de ser cada vez melhor. Ótimo dia para você, eu te espero amanhã aqui no meu Querer Me Move para mais uma reflexão.